Ora, estimados alunos, vamos agora acabar o nosso seminário sobre o esforço. Vou aqui partilhar a tela para podermos acabar o que nos faltou. Então, nós temos ficado a falar sobre as reservas energéticas em relação a este tema do esforço. Ora bem, já tínhamos falado até deste slide quando vos falei do seminário sobre metabolismo, portanto aqui só vale a pena rever muito rapidamente que numa linguagem de esforço nós consideramos que os glúcidos são a gasolina super, dado que são a que permite esforços mais intensos, ou seja, a anaerobiose lática, e a gordura é a gasolina normal, apesar de ser um depósito inesgotável, dado que só permite esforços de intensidade aeróbia. E é por isso que é duplamente mal empregado, digamos assim, nós usarmos gasolina super em esforços que faríamos com o normal, portanto não vale a pena, é pena gastar glúcidos em coisas que fazia parte do metabolismo da gordura, e isto tem a ver com o treino e com o plano da nutrição. E é porque as reservas de glúcidos são escassas, como já sabem, comparando com a da gordura, que um desportista, entre outras coisas, é um comedor de hidratos de carbono. Como também em certo caso de proteína, ainda que para armazenar proteína, neste caso muscular, não basta a estratégia nutricional, mas também um tipo de treino adequado para ganhar massa muscular. Também já tinha falado deste slide nas nossas aulas sobre metabolismo, portanto, apenas para justificar porque é que nós dizemos que a nossa gasolina super tem depósitos pequeninos, porque tem uma capacidade pequenina, o fígado tem 100 gramas de glicogénio para distribuir pelos músculos que necessitarem, porque as grandes reservas de glicogénio dos músculos são só para o próprio músculo e não para os outros, por isso a gente lhe chamou egoísta, ao contrário do fígado, que era altruísta, ao contrário do que se passa com a gordura. E o que faz sentido é gastar glúcidos quando os esforços já são intensos e já não são apenas suscetíveis de serem mantidos com a aerobiose. E isto é importante vocês saberem que quanto mais intenso um exercício é, mais glicolítico e menos lipolítico ele é em termos percentuais, como aqui se vê. Em watts, à medida que esta pessoa vai aumentando a potência do seu exercício, reparem o que acontece em amarelo, a evolução do consumo de gordura, e em azul de glúcidos provenientes do glicogênio. A gordura, à medida que a gente aumenta a atividade, claro que aumenta, mas estamos ainda na zona lipolítica, portanto, se eu me exercitar a este nível, claro que estou a queimar mais gordura, oxidar, melhor dizendo, do que aqui, mas a partir de um certo valor mais ainda, ela vai começar a diminuir para aumentar a contribuição dos glúcidos. E nós chamamos esta zona em que maximizamos o aspecto emagrecedor do exercício, o Fat Max, de Maximum Fat Mobilization, e que habitualmente anda por quocientes respiratórios, conceito que eu já vos expliquei na casa dos 0,8. Pronto. Nesta perspectiva dos substratos, então, energéticos, é preciso que vocês percebam que há dois fatores determinantes que escolhem qual o substrato energético que vamos usar, e não estou aqui a falar da creatina, que já foi falado da QB. A intensidade e a duração do esforço. Quanto à intensidade, como diz aqui, quanto mais intenso for um esforço, como eu já tinha dito atrás, mais glicolítico, menos lipolítico ele é em termos de percentagem do total, como se vê aqui. Eu tenho aqui um indivíduo a fazer um esforço a 25% do seu consumo máximo de oxigênio, que é uma coisa ainda relativamente ligeira, transição do ligeiro para o moderado, um esforço claramente moderado moderado na transição para o vigoroso de 65% do seu consumo máximo de oxigênio. Atenção que em pessoas destreinadas 65% já ultrapassa o primeiro limiar. É preciso já ter algum treino para 65% do consumo máximo de oxigênio ainda estar até 2.000 mol por litro de lactato, e aqui claramente um esforço perto do máximo. E reparem na legenda de cores que no esforço ligeiro a grande percentagem são plasma free fatty acids, ácidos gordos livres. À medida que eu aumento a intensidade, como se vê pelo somatório dos substratos mobilizados, reparem que desceu ligeiramente a contribuição deste cor-de-rosa para aqui, e o que é que eu tenho aumentado? Mas já estou a ir aos triglicéridos musculares,
e já começo a ir ao glicogênio muscular, que aumenta marcadamente a sua contribuição nos esforços mais anaeróbios, tal como eu disse atrás. E a outra coisa tem a ver com a duração. Se eu tiver em abscissas, o tempo de exercício, vamos fazer um exercício da mesma intensidade, e aqui, reparem que, claro que aqui estou em repouso, aqui faço um esforço, ok, estou a aumentar muito ligeiramente a intensidade, mas o que conta aqui é a subida da duração, e vejam que o acréscimo de mobilização de ácidos gordos livres, amarelo, é desproporcional ao ligeiro acréscimo de intensidade. Podemos dizer que para uma mesma intensidade, quanto mais prolongado o esforço é, mais lipolítico ele é e menos glicólítico se torna, até porque começa a haver pouca reserva de glicogênio. Portanto, quem quer maximizar o efeito de emagrecer com o exercício é fazer exercícios na casa do fat max, portanto moderados, o mais prolongado possível. Uma palavrinha final para a parte do metabolismo proteico, que já tinha falado no nosso seminário sobre metabolismo e que é apenas para referir que aumenta o consumo de proteínas, sobretudo no treino de força, e não só porque primeiro o treino de força, daí as dores com que às vezes fica, agride no sentido de destrói algumas microfibras com a força que vão ser reconstruídas e em que a reconstrução vai suplantar a quantidade que foi destruída e é assim que surge a hipertrofia. Portanto, de facto, há um esforço, o trabalho de força induz muito maior catabolismo proteico e mesmo a longo prazo, com as consequências que já foram faladas, da necessidade de eliminar a ureia, que também vai entrar no pagamento da dívida de oxigênio, e sem esquecer um aumento da desidratação, porque a ureia é, como sabem, osmoticamente ativa. Isto era o que eu queria dizer sobre reservas energéticas e não vale a pena fracionar aqui o vídeo, vamos fazer este vídeo até ao fim. Os últimos dois tópicos desta aula já não têm a ver com, com a parte de bioenergética, mas só com a parte hormonal. Então vamos ver agora, em esforço, quais são as respostas agudas e as adaptações crónicas, para utilizar a linguagem que nós fizemos na introdução à fisiologia de esforço, que foi integrada no bloco cardiorrespiratório, a nível hormonal. Isto é da vossa matéria, vocês já sabem que aumenta a adrenalina por motivos óbvios, esforço é simpaticotonia, ou seja, a adrenalina a circular, porque eu preciso dela para a lipólise, para a glicogenólise, para tudo aquilo que vocês já estudaram. Obviamente que também aumenta o cortisol pela mesma razão que o esforço é um stress, porque também me aumenta a lipólise, também me vai aumentar a glicogenólise e a neoglicogênese. Aqui o problema do cortisol é que em parte estraga-me a massa muscular, porque parte do aumento da glicemia é por neoglicogênese. Obviamente o glucagão nem se discute, até mesmo para preservar o sistema nervoso central de episódios de hipoglicemia durante o esforço, mobilizando o glicogênio hepático e fomentando a lipólise. E também, como também tive a ocasião de dizer, aumenta a hormona de crescimento e até faz a ponte para os bons efeitos do exercício regular no crescimento das crianças enquanto ainda podem crescer, também por aqueles mecanismos diretos metabólicos da hormona de crescimento, se bem se lembram da sua fisiologia e não pelos efeitos mediados pelo IGF. Então, podemos dizer que à esquerda, respostas agudas, o que é que acontece às hormonas quando fazemos exercício físico? É muito fácil, aumentam praticamente todas. Só não aumenta a insulina, que até é baixa e vai quase a zero. Aumentam sobretudo as da contrarregulação da glicemia, adrenalina, cortisol, glucagón e hormona de crescimento, como eu falei. Obviamente que aumenta a hormona antidiurética muito para compensar a transpiração, para diminuir a perda de água pelo rim, e por isso as pessoas no fim do treino e do jogo têm dificuldade em urinar porque tiveram a ação da vasopressina, aumenta a T3 e a T4 muito por causa do aumento do metabolismo, e até aumentam outras engraçadas, praticamente aumentam todas, até algumas insuspeitas. Estou a pensar, por exemplo, na prolactina, que nas mulheres aumenta mais que nos homens, e isto justifica o uso daqueles sutiãs, aqueles sutiãs que fixam as mamas, porque o balanço das mamas, aquela oscilação rítmica, por exemplo, quando elas vão ocorrer, a estimulação mecânica disso induz um aumento da secreção de prolactina.
Aumentam todas para estas que eu disse, as que aumentam mais, mas aumentam até todas, mesmo gonadotrofinas e tudo. Aqui, só a insulina é que vai praticamente a zero por aquilo que nós já nos fartámos de falar dos glúteos 4, o exercício faz de insulina na célula muscular. Agora passamos às adaptações crónicas. Quando um indivíduo está muito treinado, passou de uma fase de destreino e não é preciso ser um atleta de alto nível, este é um dos objetivos que se pretende com o fitness para a população e com os programas, por exemplo, de reabilitação cardíaca. O que é que acontece a nível da adaptação crónica ao longo das 24 horas do dia em repouso? Sobretudo, uma descida significativa destas duas hormonas e, em ambos os casos, com alto impacto para a saúde. Baixa a insulinémia basal e pós-prandial, porque, como sabem, com a perda de peso, com a atividade muscular, 2 dos 3 órgãos-alvo da insulina, como sabem, são o fígado, o adiposo e o músculo. O adiposo e o músculo passam a ganhar muita sensibilidade à insulina, ora são mais sensíveis, baixa a insulinémia total. Estas pessoas ganham sensibilidade à insulina, logo baixas a insulinémia. E a outra grande adaptação crónica que se verifica quando se passa de um estado de destreino para um estado relativamente treinado é a diminuição do tónus simpático, quer em repouso, quer em esforço, o que se traduz numa diminuição marcada das catecolaminas e da sua excreção urinária, vanilmandélico, metanferinas, quer em repouso, quer em esforço. E estes dois são dos principais benefícios do treino. E no que diz respeito às catecolaminas, o da insulina tem a ver com a diabetes, a obesidade, no que diz respeito às catecolaminas, é uma das razões que leva ao efeito hipotensor direto do exercício e, como estudarão na cardiologia, ao menor risco de arritmias graves nos doentes coronários ou outros que fazem programas de reabilitação cardíaca. Porquê? Como estudarão, os doentes cardíacos muitas vezes têm focos facilmente excitáveis de despolarizações anómalas, a que se chama focos ectópicos. Ora, as catecolaminas, uma das suas funções é aumentar a excitabilidade do miocárdio, aquilo que a gente chama o efeito batemotrópico. Eu já tinha tido a ocasião de dizer que não há só cronofrequência e poder de contração, tropismo. Também havia o batemotropismo e o dromotropismo. O dromo tem a ver com a condução pelo aparelho cardionetor e o batemo é este, é a excitabilidade. As catecolaminas são batemotrópicas positivas. Logo, se o diminuir num doente, independentemente de ter melhorado ou não a sua situação cardíaca, se tiver menos adrenalina e noradrenalina circulantes, terá menos possibilidade de estimular focos ectópicos que mais fácil e espontaneamente seriam despolarizados. Este é um dos objetivos da reabilitação cardíaca. E terminamos esta aula da integração do bloco endócrino-metabólico com a fisiologia do esforço, falando deste último tópico que tem a ver, infelizmente, acrescento eu, com o uso de várias hormonas como doping. A batota que faz mal à saúde. E queria começar por dizer que de todas as muitas e engenhosas formas de doping que há, muitas delas que não têm nada a ver com aspectos de endocrinologia, mas de facto, a forma de doping mais frequente continua a ser o doping hormonal, e que é um grande negócio. Tem aqui à esquerda as hormonas mais vezes utilizadas como doping. Obviamente, os esteroides anabolizantes, estas não são hormonas, são sintéticas, já ninguém injeta testosterona, exceto em algumas fases, para aumentar a massa muscular e aquela agressividade masculina de comportamento que pode ser necessária em certos eventos desportivos. Porque elas são facilmente detectáveis em laboratório e têm mais efeitos acessórios, passou-se a fazer, apesar de muito mais cara, a hormona de crescimento, com o mesmo objetivo da massa muscular, embora não mexendo a nível da agressividade, e também nas crianças, para lhes empurrar mais, se ele quer ser um bom basquetebolista, a altura e o crescimento, porque pelo facto de ser crescimento das partes moles, da síntese proteica, acelera e bem a recuperação de lesões, pelos ganhos metabólicos, lembrem-se que o hormônio de crescimento poupa glucose porque promove a lipólise, é uma panaceia do desporto. A eritropoetina, quando está em causa, que já estudaram a nível renal, quando está em causa o aumento da capacidade aeróbia, porque mais glóbulos vermelhos significa mais capacidade de transporte de oxigênio e logo mais VO2,
E as hormonas tiroideas que se faziam quando os atletas querem, entre aspas, fazer peso rapidamente, o que acontece sobretudo naquelas modalidades em que há categorias de peso, modalidades de combate, etc., rema, etc. Eu não queria deixar de dar uma palavrinha super rápida sobre os esteroides anabolizantes, porque obviamente que há certos corpos que não se fazem sem eles, e portanto isto que aparentemente é muito boa saúde, eu direi que este senhor está em péssima saúde. E o drama é que a utilização, isto é uma coisa narcisística, psiquiátrica, mas não vale a pena agora perder tempo nessa parte psicológica subjacente a esta panaceia, mas chamar a atenção que também numa sociedade cada vez mais narcisista, basta ver os Facebooks e as fotografias essas coisas todas, e os Instagrams e o que a malta publica, a sociedade é cada vez mais narcisista, nomeadamente a nível da juventude, significa que os utilizadores de esteroides já deixaram de ser apenas atletas e culturistas e já estamos cada vez mais com a população geral utilizadora de ginásio, o que é dramático. Nós temos uma aula sobre doping no 4º ano, na minha cadeira de Nutrição e Atividade Física, vocês vão ficar arrepiados com coisas que vão ver. Portanto, e por outro lado também, são as drogas que continuam a ser mais encontradas nos exames antidoping do Comitê Olímpico Internacional. Claro que temos os naturais, que são a testosterona, e depois todos os outros que foram sintetizados para tirar-lhe a componente androgénica e reforçar a componente anabolizante, dos quais os mais conhecidos são a nandrolona e a metanediona. Os efeitos adversos são mais que muitos, não é nem sequer preciso. Isto, deixo este slide para a vossa informação, nem sequer é assim nesta fase do 2º ano matéria perguntável de PEM, este slide, não o seminário. Mas pronto, deixo-vos aqui um conjunto de coisas que vão desde a maneira de transmitir, por exemplo, com a partilha de agulhas, até os problemas cardíacos, os problemas da dislipidemia, os problemas hepáticos, etc, etc. E tudo isto para quê? Para se ter assim um ataque de narcisismo que começou pelos homens e que, para meu gosto, ainda fica pior quando as mulheres também acham que têm que caminhar por este, de facto, a sociedade está maluca e têm que caminhar por este caminho. Deixo ainda mais um slide sobre a mesma temática, sobre o que é os efeitos adversos das grandes doses a longo prazo dos esteroides nos machos e nas fêmeas, chamando a atenção que hoje em dia, infelizmente, há comitês médicos na ASOCAP, clandestinos, que procuram dar isto aos atletas e depois saber disfarçar, depois tomam medicamentos para disfarçar os seus efeitos, depois tomam diuréticos para acelerar a sua eliminação antes de lá ir o controle. É um mundo que felizmente não vos passa pela cabeça e que não tem nada de bom para a saúde. E, obviamente, uma palavrinha sobre a hormona de crescimento. Efeitos muito menos graves. Ora, vocês na UP1 já tinham estudado. Reparem, ela é de crescimento porque fomenta quer a proliferação e a difusão celular, óssea, partes, síntese de proteínas, o que é ótimo para a massa muscular e para acelerar a recuperação de lesões. Como eu dizia, prolipolítica e poupa glúcidos, e é por isso que ela descompensa as diabetes. Tudo isto que aqui está. E também uma tentação como doping e no anti-aging devido à chamada somatopausa. A gente não tem só a menopausa das mulheres, tem a andropausa nos homens e a somatopausa que tem a ver com qualquer sexo da idade do crescimento. E por isso ela é uma grande alternativa aos esteroides, por estas razões todas que aqui estão. Muito mais difícil de detecção laboratorial e por isso também é muito cara. Ora, como há situações médicas onde ela se justifica, existem comitês com endocrinologistas, com pediatras, de atraso de crescimento, em que o Estado comparticipa em casos medicamente aprovados. Ou seja, nos outros não comprova e então as vendas estão todas através do mercado negro, que faz o que quer de preços. Eu também poderia contar histórias pessoais em que me quiseram envolver e que eu obviamente resisti, com prémios monetários para utilizar isto em atletas. Era eu na altura médico de Sporting. Portanto, só para verem o mundo em que a gente vive. Pronto. Portanto, os riscos são lógicos, não é? Os esteroides anabolizantes, já vos mostrei uma lista. Uma hormona que promove mitoses, obviamente que aumenta o risco de cancro e as alterações metabólicas. Obviamente que a eritropoetina nem se discute, não é por acaso que a natureza nos deu um hematócrito de 40 e tal por cento, se fosse para ter 70% tínhamos sido feitos assim. Convém não esquecer que quanto mais hematócrito, mais viscosidade do sangue, já terão estudado isso no vosso bloco de sangue imuno e, portanto,
se eu ainda por cima vou transpirar e vou perder líquidos que tiro ao sangue, basta eu estar a fazer esforço que o meu hematócrito aumenta naquelas horas, porque eu perdi mais líquidos. Se eu me arrisco a transformar o sangue, que é um líquido, numa papa, não é de admirar a quantidade de acidentes isquémicos oclusivos vasculares dos utilizadores destas drogas, como os telejornais abundantemente vão referindo com ciclistas e não só. E a questão das hormonas tiroideias, que também se conhece, sobretudo em termos de arritmias. E era isto que eu tinha para vos dizer, e assim terminei este seminário sobre esforço. Portanto, vou resumir este seminário muito rapidamente, só em 2 slides. Falámos das 3 vias, a aeróbia, alática, a aeróbia lática portanto, a aeróbia, anaeróbia lática, anaeróbia alática, que falei com potência e capacidades inversas. Expliquei que são complementares, não são alternativas, vão-se ligando sucessivamente, não é ligar e desligar interruptores. Falei do tipo de fibras musculares e que cada fibra muscular ou cada tipo é especializado numa destas vias, que em termos de saúde o grande interesse está na via aeróbia e na sua potenciação, a potenciação das outras tem apenas interesse desportivo. Falei do fantástico interesse ergogénico, ergotrabalho, genes dar origem à capacidade física, o fantástico ergogénico que é a creatina. Falámos sobre os 2 limiares, o primeiro e o segundo, antigamente chamados o primeiro limiar aeróbio e o segundo limiar anaeróbio, e que ajudavam a reconhecer as intensidades do esforço que a gente consegue medir. Falei-vos também que o quociente respiratório se relacionava, tal como a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio, com em que fase de limiares é que a gente está. Obviamente focámos que o limiar anaeróbio, o segundo, e o consumo máximo de oxigênio, não apenas este, são os 2 parâmetros que melhor definem a capacidade aeróbia, e que o consumo máximo de oxigênio é, de todos os parâmetros da condição física, aquele que mais correlaciona com a saúde cardiovascular e metabólica. Depois, com as reservas, falámos que o glicogênio era mal empregado para ser consumido em esforços que não precisassem da anaerobiose lática. E falámos que quanto mais treinado um indivíduo está para uma mesma potência de esforço, vai fazê-la cada vez gastando mais percentagem de gordura e poupando cada vez mais glicogênio. Como eu costumo dizer, é um bocadinho injusto. Quanto pior se está e mais necessidade se tem de libertar gordura, são aqueles que têm mais dificuldade em libertar-se dela. Depois, a propósito das hormonas, falámos das respostas agudas, dizendo que no esforço aumentam quase todas, e sobretudo as 4 hiperglicemiantes que antagonizam a insulina, e falámos que as 2 adaptações crónicas mais importantes, nomeadamente para a saúde, são, em repouso e em esforço, a diminuição da insulina e das catecolaminas. E depois falámos da multidão de hormonas e substâncias hormonais utilizadas como estratégia antidoping. Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer, e assim terminamos assim fechamos a nossa aula. Espero que vos tenha sido útil esta matéria e ficamos à espera de uma próxima ocasião. Bom trabalho, e já sabem que deste seminário várias perguntas irão sair. Vou fechar a sessão. Bom trabalho.